Saudações! Vai, Corinthians! Alvinegras! Esse é o podcast Irmandade Corintiana número 411, também conhecido como 411. Eu sou o Guilherme, eu tô aqui com o Gibson, com o Dudu e com a Ana. Como é que foi essa semana pra você, Ana? Tá mais feliz? Tá meio agridoce? Como é que você tá aí? Eu não vou dizer que eu não tô triste, né? Porque nós estamos fazendo o podcast 1 hora depois de que acabou esse jogo, né? E quando o Corinthians entra em campo, a gente entra pra ganhar e a gente torce pra que ele ganhe, né? Mas eu acho que o jogo que a gente tinha que ganhar, a gente ganhou. Que é o jogo contra o Atlético Paranaense. Vamos discutir depois como foi esse jogo, como que ganhou, porque teve várias nuances, foi um jogo com várias nuances. Mas o jogo que tinha que ganhar, ganhou. Não perdeu uma goleada pro Flamengo, mas muito longe disso. Mas eu não tô muito triste, eu tô ainda esperançosa que nós não vamos cair, que pra mim esse é o principal objetivo do ano. Mas é isso, então. Como a Ana disse, né, estamos gravando esse podcast logo depois da partida 0-0 contra o Flamengo, né, pela Copa do Brasil, em que o Corinthians acabou eliminado, já que tinha perdido o jogo de ida por 1-0. Esse jogo que foi polêmico, especialmente fora do gramado, né, das duas partidas já muita politicagem, a mudança de datas, enfim, por causa da data FIFA e tudo mais que a gente já tinha comentado aqui. Mas o fato é, Gibson, estamos eliminados da Copa do Brasil. 0-0 muito feio, né? O time criou pouco, mesmo ficando a maior parte do tempo com 1 a mais ali, com a expulsão do Bruno Henrique. Como é que você viu aí essa eliminação do Corinthians? Eu vi como merecida. Né? Um time que joga 2/3 da partida, o cara foi expulso com 30 minutos do primeiro tempo, não foi? A gente jogou 2/3 do jogo com 1 a mais, jogando em casa, com a torcida a favor. Cara. Assim, tem que fazer um gol, cara. Conseguiu fazer um gol, tá fora. Ou inchar a mão do goleiro deles, né? Fazer o cara fazer uma trolhadada de defesa, sei lá. Não, mas não adianta fazer mão de defesa. Eu prefiro que o cara não faça 0 defesa e tome um gol, né? Eu não tô ali pra fazer o DVD do goleiro. Tô ali o objetivo do time é ganhar de 1-0. Óbvio, né? Que não, mas eu acho que a gente ficaria mais feliz se o time tivesse produzido mais e tivesse feito o goleiro deles trabalhar mais. Pelo menos a gente ia estar mais tranquilo. O time até produziu, teve, sei lá, 16, 17 finalizações, mas são finalizações ruins. É isso que eu tô falando. O time acertou então, pouco o gol. Né? Eu vou lembrar de uma defesa importante do goleiro. Eu sei, mas teve jogo que a gente jogou 2 bolas no gol e fez um gol. Eu acho que jogando com a mais, em casa, e ainda mais vindo de uma partida que, assim, ganhou moral no meio da semana, sabe? Meteu um atropelo no Atlético. Assim, ganhou moral, chegou bem pro jogo hoje. Mas, assim, eu acho que assim, tem um monte de coisa errada. A escalação, pra mim, foi errada. Sei lá, eu acho esse técnico bem fraquinho, enfim. Mas enfim, sei lá, pra mim caiu porque tinha que cair, não fez por merecer. Né? Eu só fico feliz porque essa semana a gente fez o que precisava fazer, que era conquistar os 3 pontinhos, conquistou muito bem. Não só conquistou 3 pontinhos, como fez um pouco de saldo de gols, o que vai ser importante lá pra frente pra gente. E vamos falar daqui a pouco dessa partida pelo Campeonato Brasileiro. Por enquanto, Dudu, na Copa do Brasil, sua análise dessa partida que acabou de acabar, por favor. Olha, tirando tudo aquilo que a gente já falou, né, palhaçada que foi feita, alteração da data, tudo, por isso que eu gostaria que passasse, até falei que ia ser um placar mais tranquilo pra gente, mas o que eu vi no jogo hoje é que o Corinthians teve dificuldade, apesar da gente saber da qualidade do time dos Urubus, que é melhor que a nossa, mas mostrou a fraqueza que o Corinthians tem, que é tentar propor jogo, criar jogadas, entrar na área quando pega um time fechado. Hoje a circunstância do jogo fez com que eles se fechassem. O Corinthians criou pouco, finalizou pouco, que nem a gente falou assim, né, com qualidade. Chutou pouco de fora da área, a gente tem o Garro para isso, a gente tem outros jogadores que poderiam finalizar. Mas, como a Ana falou e o Gibson também, o importante essa semana era ganhar quinta-feira. Ganhamos quinta-feira e depois a gente vai falar essa partida, mas eu esperava um pouco mais da partida de hoje. Pelo tudo que aconteceu na semana, eu esperava o Corinthians mais agressivo, buscando mais o gol, e não aconteceu muito isso. Foi um time muito, muito nervoso, muito pacífico no decorrer da partida. E Ana, você já falou um pouco aqui no começo desse podcast, mas a sua análise um pouco maior aí
do jogo? Eu acho que foi um jogo muito mais falado do que jogado. Foi falado antes, durante e depois, né? Foi falado antes, primeiro para confusão da datas. Eu não tô falando aqui que a CBF tá certa, para mim a CBF estava errada, mas foi falado e não adiantou nada, primeira coisa, porque o jogo continuou no mesmo jeito de que a CBF foi. Foi falado que ia ter um clima de guerra, eu não sou a favor de violência, nada disso, mas faltou intensidade ao time do Corinthians. Foi um time que teve a bola, mas não sabia o que fazer com a bola. De novo, qual é o problema do Corinthians? Falta um centroavante, né? O Yuri Alberto não é um centroavante de meio de área. Não é. Ele é bom jogador para jogar numa bola esperada, que ele conseguiu 2, 3 vezes, mas com a linha de 5 do Flamengo era difícil conseguir. Ele conseguiu até mais do que eu achei que ele ia conseguir. Eu acho que desculpa te interromper, eu acho que esse foi o principal erro do Ramon na escalação. Eu vou falar um pouco daqui a pouco, mas pra mim esse foi o principal erro, colocar o Yuri na centroavância. Mas eu acho que ele não tem outra opção, né? Qual outra opção ele teria? O Espanhol ou o Pedro Raul? Então eu também colocaria o Yuri, desculpa, eu não tô defendendo. Pra mim, eu não acho que o Ramon seja tão ruim quanto estão falando, eu não acho que ele errou tanto quanto eles estão falando, porque eu também não vou ser tão desproporcional ao que eu falei no podcast passado. Se eu falei que tem que entrar só aqueles que estão em condição de entrar, que não vai entrar, então ele tem que proteger aqueles que não estão então em condição e que vão estourar o resto do ano, porque nós temos um ano inteiro ainda para jogar, e o nosso campeonato para mim continua sendo brasileiro. Acho que ele corrigiu o erro do primeiro jogo, que foi as pontas estavam muito livres, o Alexandre quase não conseguiu subir por causa da presença do Romero e do Thales Magno ali, ok, mas faltou intensidade no ataque, até porque o Garro hoje não estava tão bem, né? Acho que ele demorou para entrar com o Coronado ali, o Thales Magno, outro que fez uma partida muito ruim, infelizmente para nós, se esses jogadores tivessem jogado um pouquinho a mais, eu acho que o gol tinha saído. Me preocupa para a sequência do campeonato por exemplo, jogar contra times fechados aqui em Itaquera, né? Foi a mesma coisa do Juventude, a gente não conseguiu fazer o gol. Então nós temos que achar uma maneira de fazer o gol. Diferença do jogo do Atlético Paranaense. Nós estávamos complicando o jogo, mas nós tínhamos o Memphis que pegou a bola perdeu a bola, ok, mas foi lá buscar, mostrou pro time, nós temos que jogar com intensidade, e depois pegou a bola na mão e falou, eu vou meter a bola na caixa. Essa foi para mim a principal diferença. Faltou um jogador diferente ali na frente. Nós não temos centroavante. Esse Espanhol e o Pedro Raul são iguais, são iguais. Não tem condição de jogar no Corinthians. Não, eu concordo inteiramente com você. Acho que não temos um centroavante. Tá na cara que o Yuri Alberto não é o centroavantão ali para ficar no meio da... E para mim era um mérito grande do Ramon ter encontrado a posição dele, né? Que não é nessa centroavância. E aí um erro para mim dele colocar ele na centroavância. Se nós não temos, Ana, eu acho que a gente deveria ter optado por um outro esquema, né? Como você falou muito bem, acho que a entrada do Thales e do Romero ajudaram a defesa, mas a partir do momento que o Corinthians fica com um a mais, ele já podia ter mudado o esquema ali também, né? O time, enfim... O Corinthians está eliminado da Copa do Brasil. Acho que ele jogou pior os 2 jogos. Acho que os 2 jogos o nosso adversário jogou melhor. Hoje não jogou melhor, mas estava com um a menos o tempo inteiro, então tem esse desconto, né? Quase o tempo inteiro, enfim. E acho que o Corinthians foi eliminado com justiça. Mas eu lembro que no podcast anterior você falou, não, eu só quero que o Corinthians jogue com vontade, enfim, né? Você nem estava muito preocupada com a eliminação ou com a final da Copa do Brasil, né, Ana? No podcast anterior. Você acha que o time entregou o que você esperava, pelo menos? Assim, acho que sim, tá? Acho que sim. Não vou falar, não teve vontade, eu não acho isso, eu acho que teve vontade e tal. É que quando a gente coloca a saída de um jogador, né, a expulsão de um jogador, o nosso sentimento muda, né? Porque você pensa, agora vai dar. E o time jogou como se tivesse 11 contra 11 ali. E mesmo no começo do jogo, quando estava 11 contra 11, o Corinthians já não estava bem, né? Eu acho que o Corinthians não se encontrou nesse jogo, infelizmente. E o que me preocupa realmente é que o Corinthians tem que achar uma maneira de jogar contra times fechados para a sequência do Campeonato Brasileiro. Infelizmente, a Copa do Brasil já foi. Eu acho que se você pegar pelo ano, o jeito que foi o ano, o Corinthians chegou além do que era, né? Porque contra o Grêmio, todo mundo falou, o Grêmio pegou um time que ele consegue ganhar. Vi jornalista falando que o Juventude estava comemorando pegar o Corinthians, né? Então, acho que o Corinthians fez dentro do campeonato, fez além do que conseguiria, foi além das suas forças.
E o importante mesmo é não cair no Brasileiro. E é bom você trazer isso também, Ana. O Corinthians na Copa do Brasil, né? Passou com o Grêmio nas penalidades, né? Com 2 empates, foi uma participação difícil. Contra o Juventude, perdemos a primeira e, enfim, conseguimos fazer o resultado para classificação direta só no final da segunda partida. E agora, enfrentando um outro adversário também um pouco mais qualificado, a gente teve dificuldade. Quer dizer, então, esse já é o terceiro confronto que a gente teve dificuldade para passar, né? E aqui, enfim, acabou não passando. Então, acho que realmente o Corinthians, na Copa do Brasil, atingiu o seu limite. E a gente viu isso nessa noite. Rapidinho, você fala da Copa do Brasil desse ano? Não, desde o ano passado a gente tem dificuldade, né? Mas enfim. É verdade. É que no começo desse ano, enfim, as partidas contra os times meio mais fracos, né? O Corinthians conseguiu com facilidade passar. No ano passado ele já teve dificuldade contra times bem mais fracos, né? E esse ano, pelo menos o time... Enfim, até chegar nos confrontos de jogos de ida e volta, o Corinthians até que tava bem, né? Enfim. Mas saiu o Coringão fora da Copa do Brasil. E agora temos o brasileiro para se concentrar. E a Sul-Americana dessa semana já volta, né? A partida quinta-feira da Sul-Americana. Mas antes de continuar falando do time masculino, Ana, vamos falar das brabas, né? As brabas que, essa sim, a gente não tem dúvida, sempre enche o corintiano de alegria. Ah, sim, com certeza, né? Somos pentacampeões da Libertadores, né? Bicampeões seguidas, né? O Corinthians não conseguia isso. Era sempre campeões em números ímpares, mas hoje sim. Ontem sim, na verdade, né? Fomos pentacampeões da Libertadores, um jogo contra o Santa Fé, né? Da Colômbia, um time em formação, mas um time muito bom. O Corinthians teve um pouquinho de dificuldade só, mas dominou quase o jogo inteiro. Aí sim, parecia que estava jogando 11 contra 10, mas não era 11 contra 11, né? E acabamos ganhando o jogo com 2-0, um gol da Vicky Albuquerque, às 17, né? Um gol da 17, sendo o 17º gol dela na temporada. E o segundo gol foi lá no finalzinho, o gol da Érica, né? Merecido, a Érica voltando aí depois de uma longa jornada de lesões, né? E o Corinthians foi pentacampeão da Libertadores. Depois ainda lançou um vídeo, né? Mostrando, né? Tentando mostrar, pedindo, né, na verdade, um pouco de respeito para essa competição, que mudou em cima da hora, era no Uruguai, foi para o Paraguai, que tá sempre vazia, que não tinha condições de jogo, né? Além da gente enfrentar a CBF essa semana, nós também enfrentamos a Conmebol. Quer dizer, vai ficar difícil. Não, mas esse enfrentamento da Conmebol foi pelas jogadoras, né? Não foi pelas jogadoras. Não foi pelo Corinthians, pela instituição do Corinthians. Aliás, é um problema esse grande, o Corinthians não ter abraçado a causa das próprias jogadoras, né? O presidente e o Fabinho Soldado, eles foram lá no meio de semana, né, para o Paraguai, para conversar, e conversaram inclusive sobre as condições de jogo do futebol feminino. Então, eles foram para conversar, mas elas fizeram esse protesto aí, válido, para chamar atenção. Eu acho que é o Corinthians mesmo, que é pentacampeão da Libertadores, que tem que chamar atenção. A gente não vai pedir, por exemplo, para Independente Dragonas, que chegou a primeira vez na Libertadores, fazer um protesto desse que não vai ser uma repercussão muito grande. Então, se o Corinthians, que é pentacampeão, tem que fazer mesmo, tem que melhorar as condições da Conmebol, já que tem um campeonato na mão, por que, por exemplo, não fizeram na Colômbia, que tem grandes públicos de futebol feminino, como tem no Brasil? Ah, não vamos fazer no Brasil porque os times mais fortes são do Brasil. Tá bom, então vamos fazer na Colômbia. Por que trocaram do Uruguai? Ninguém explica. O Uruguai não tá em guerra, pelo que eu saiba. O Uruguai tem estádio. Por que trocar do Uruguai aos 35 do segundo tempo, né? Tipo, então são certas coisas que a Conmebol não explica, mas fica aí mais uma vitória do Corinthians, né? Com mais um título. A gente até comentou no podcast final do ano passado que ia ser difícil repetir uma temporada tão boa do Corinthians feminino, mas nós estamos só um título de repetir, que agora é o Paulista, né? Já ganhamos 3, mesmo com todos os desfalques, mesmo com todas as saídas, elas continuam ganhando o título. E o Corinthians volta a jogar dia 3 de novembro, já na semifinal do Paulista. Aí vamos ver se a gente ganha o 4º título. E o Dudu, que sempre acompanha as brabas aí, Dudu, como é que você viu essa conquista da Libertadores? Mais uma. Na verdade foi um repeteco, né? A Ana lembrou, peita, mas o Corinthians enfrentou o Santa Fé na final em 21, ganhou de 2-0 e agora também pegamos na final de 24, também com placar de 2-0. E lembrando que, além do vídeo que elas fizeram, também ressaltar que a própria Conmebol precisa ver com mais carinho
o próprio campeonato dela, né? Porque a premiação pro Corinthians foram 2 milhões de dólares. É muito pouco para tudo que elas pedem, que eles exigem. Então é muito pouco. Espero que o que as Bravas fizeram ontem, né? Seja levado em conta pelos outros times, para os próximos participantes, para que todo mundo tenha esse direito por um campeonato melhor, um campeonato mais igual, com melhores condições. E você, Gibson, o que você quer falar das Brabas aí? Além do óbvio que elas são foda. Então, mas pra mim a final mesmo foi o jogo contra o Boca, né? O jogo contra o Boca foi onde a final real do campeonato aconteceu. Os dois melhores times estavam ali. E o que a Ana comentou foi importantíssimo, né? A gente falou da temporada passada, que era muito difícil repetir, porra, tá quase repetindo. E aí vai ser ridículo fazer 2 temporadas iguais dessa. Vamos torcer aí por esse último campeonato que falta, que é o Paulista. E também só comentar, dar um apoio rápido, que assim, muito foda o vídeo que elas colocaram no final, depois da final do campeonato. Assim, falta o mínimo de respeito, cara, sabe, com a competição e com as jogadoras de modo geral. Isso que fizeram com elas, assim, jamais fariam num torneio sub-16, cara, se fosse o masculino. Tá na hora da Comembol, a gata ser picareta e filho da puta mesmo, cara, prestar atenção no que faz. Botar um pouquinho mais de investimento no negócio. Divulgação também, porque, cara, a gente sabe que se você divulga, o público vai, cara. Então, assim, falta vontade de fazer, sabe? Então, assim, elas estão mais do que certas de descer a porrada mesmo. E eu acho que descer foi pouco. Podia ter batido mais ainda. Bom, tá aí as Brabas, campeãs novamente. Foram lá e fizeram história. 5 vezes campeãs da Libertadores. E vamos falar do time masculino, meus amigos. Time masculino que nesse meio da semana, né, quinta-feira, meteu 5-2 no Atlético Paranaense. Era o jogo da semana, né, Ana? E o time mostrou que era mesmo, apesar de ter dado uma patinada ali, né? Olha, eu vi uma dessas frases na internet que eu achei muito boa. Corinthians complicando o jogo desde 1910, né? E foi exatamente o que aconteceu na quinta-feira, né? O Corinthians, para espanto meu, em 15 minutos abriu 2-0. Eu sentei no sofá e falei, tá tranquilo. Pra quê, né? Pra quê? E o Corinthians realmente tem oscilado muito durante as partidas. Esse é um motivo de preocupação. Você não pode falar do time, você também relaxou. Você também falou, tá tranquilo. O time mas eu tinha trabalhado o dia inteiro, porra. Eles estavam trabalhando naquele momento. Eu sei. Essa sacaninha. E assim, tipo, o Corinthians oscilou muito, além do necessário, além do esperado, além de qualquer coisa no final do primeiro tempo. Poderia ter tomado a virada ali, de um time que não fazia gol há não sei quantos anos, né? E 2 gols também, há mais tempo ainda. Exato. De um jogador que estava escanteneado, né? Tava fora, não estava sendo relacionado, que era o Nicão. E aí foi o que eu te falei que foi a diferença de hoje. Nós tínhamos em campo um jogador que sabe o que é assumir a responsabilidade. Dá o nome dele, Ana. Você fala, esse jogador. É o Memphis, todo mundo sabe, todo mundo viu o nome, todo mundo viu o gol de falta do Memphis, até quem tava na lua viu o gol de falta do Memphis. Ele tava mal em campo, mas ele mesmo assim, ele foi errando o passe, ele foi lá, recuperou a bola na lateral direita, mostrando pro time que o time tinha que lutar, e ele mesmo cobrou a falta, sendo que ele não é o cobrador oficial de falta. Ele já fez vários gols de falta, já fez um gol do mesmo lugar na seleção da Holanda, bonito do jeito que foi, mas ele assumiu a responsabilidade. Faltou alguém para assumir a responsabilidade hoje no ataque. Não tô falando mal dos jogadores que estavam lá hoje, mas é um outro tipo de jogador. É um jogador que tem um outro tipo de vivência, que tem um outro tipo de peso. E isso falta no Corinthians. É a diferença. Ele pode não tá com nível, eu acho que ele estava sem ritmo de jogo. Eu já tinha gritado pro Ramon tirar ele umas 50 vezes na minha televisão. Mas ele pegou e fez a diferença. Porque se ele não tivesse feito aquele gol, o jogo não teria sido 5-2. É muito provável que o jogo tivesse acabado 2-2 ali. Porque o Corinthians ia ficar tão nervoso quanto ficou hoje, que o gol não saía. Então, é esse que o Corinthians tem. O Corinthians tem que ter jogadores diferenciados com peso. Porque é esses jogadores que vão tirar a gente do buraco que nós mesmos nos enfiamos, né? E eu espero que contra o Cuiabá a gente não faça essa mesma cagada que nós fizemos na quinta-feira.
a galera resumiu. Começou tranquilo, você fala, opa, 2, opa, 2, 2. Foi tenso, cara. Mas deu uma baixa ali que é inexplicável, que assim, e não é tolerável dado a circunstância que o time se encontra no campeonato. Não interessa com quem ele faz isso, seja com o Atlético Paranaense, que tá em franca decadência no campeonato, seja com o time que tá lá na frente da tabela, não interessa contra quem. Não pode dar esses apagões no meio da partida. O jogo, é que assim, esse momento foi muito ruim, muito tenso. Mas se for pegar o jogo em si, o jogo foi fácil. O jogo foi tranquilo. Uma coisa que eu gostei muito foi que assim, foram 5 jogadores diferentes que marcaram os gols, né? O que mostra que o time não fica jogando só em cima de um jogador. Eu odeio o time que joga em cima de um jogador. Então, assim, mas dito isso, assim, foi um placar que a gente precisava fazer, foi importantíssimo. Eu acho que o próximo jogo é tão importante quanto o Cuiabá. Então, assim, o jogo é fora, não interessa que vai jogar na casa deles. Cara, é jogar pra ganhar, passar de lá com mais 3 pontos. E a gente, apesar de não ter saído da zona de rebaixamento, agora a gente tá coladão naquele pelotão da frente. Agora é a hora de ganhar umas 2, 3 partidas pra sair da zona de rebaixamento e deixar de botar os caras pra baixo e bota o desespero pra eles, entendeu? Então de botar o desespero um pouquinho pro outro lado e não pra gente. E Dudu, o jogo de quinta-feira, Dudu, vamos lá. Olha, eu concordo muito com o que a Ana falou, né? O Gibson, o pessoal tá comentando aqui. Mas o Corinthians teve 3 tempos distintos na partida. Fez o 2-0, tomou o 2-2, podendo tomar o 3-2, mas do 3-2 em diante fez uma partida um pouco melhor. A hora que tomou o empate, o time sentiu essa força mental. Hoje ficou nervoso, né? Mas o Corinthians sofre muito desse aspecto ainda mental. Mas enfim, resumindo, tinha que ganhar a partida, ganhou. Era obrigação ganhar, nem que fosse 1-0. Ganhamos de 5-2, ótimo. E que bom que o Memphis estava em campo, fez o gol, acho que tira esse peso. Foi muito importante para ele e acho que para o grupo, para o restante do campeonato. Enfim, a situação nossa no Brasileiro. Estamos agora em 17º lugar, ainda no Z4, né? A gente ficou umas horinhas ali fora pela pontuação, mas depois, com o decorrer da rodada, a gente voltou para o Z4, 32 pontos, 35% de aproveitamento, o que pelo aproveitamento nos coloca em 18º lugar, né? E tem essa observação que o Gibson começou a falar aí do campeonato. O Corinthians está mais próximo, quer dizer, está apenas 3 pontos do 12º lugar. Uma vitória, um resultado positivo, já o Corinthians consegue colocar bem a cabeça para fora do Z4. Aliás, quando o Ramon chegou, 2 vitórias já tiraram a gente do Z4, né? E depois a gente patinou demais. Ana, você sempre foi uma das pessimistas aqui. Como é que você está vendo agora a situação do campeonato depois dessa vitória, enfim, dessa pontuação? Eu acho que a vitória era necessária, como o Dudu falou, mas eu acho que o jogo do Cuiabá é o jogo que vai nos dar um caminho. Que caminho nós vamos? E uma vitória ali vai trilhar a gente para um caminho de saída do Z4. Nós temos mais times embolados agora do que jamais tivemos, né? Porque agora tem poucos jogos faltando, então vai ser uma luta até o final. Mas eu acredito que se ganhar do Cuiabá, vai botar o nariz para fora da água, assim, e vai me dar uma seta de que nós estamos saindo dessa situação. Eu só vou respirar mesmo quando a gente tiver com 45, né? Que foi o que aconteceu contra o Grêmio o ano passado com aquele gol do Romero, que nós jogamos com 1 a menos, a gente ganhou, chegamos aos 45, eu sentei no sofá, falei, pronto, agora podemos encerrar o ano feliz. Só vou fazer isso a hora que tiver com os 45. Mas, se ganhar do Cuiabá, eu vou botar o nariz fora da água e vou conseguir respirar um pouquinho. Pra mim, assim, se o Corinthians não ganhasse do Atlético Paranaense, meio que o nosso caminho tava praticamente trilhado. Ganhamos, e eu acho que passa muito, que nem ela falou, pelo jogo do Atlético quando o jogo do... Mesma questão do Atlético Paranaense. Mesmo sendo Cuiabá fora de casa, eles estão não estão muito bem no campeonato. Historicamente, o Corinthians não tem muita sorte lá, mas o Corinthians precisa ganhar essa partida. Perdemos pontos contra o Juventude com 2 a mais. Aquele gol do Inter aos 49, sofrido. Então o Corinthians tem que lutar contra o Cuiabá por esses pontos que perdeu aqui. É complicado falar, mas existe uma pequena vantagem, porque como nós vamos jogar na segunda-feira, nós já vamos saber também o que aconteceu com os nossos adversários, o que a gente precisa fazer. Se todo mundo ganhar, a obrigação de ganhar vira, né, mais ainda. Se algum outro tropeçar, a gente também ganhando joga pressão. Mas a questão agora é ir lá para Cuiabá, segunda-feira, ganhar a partida
e depois a gente pensa no próxima partida. Pra mim, me permita o Dudu discordar, mas assim, pra mim, independente de jogar segunda, sabendo o que aconteceu com o resto dos times, mesmo todo mundo tenha perdido, que tenha caído um meteoro na cabeça de todo mundo, a gente tem que ganhar esse jogo, tanto faz. Não interessa o que os outros times fizerem, a gente tem que ganhar esse jogo de qualquer maneira. Né? O nosso campeonato é o nosso campeonato, o deles é o deles, eles que se preocupem depois com isso. E eu digo isso porque, assim, tem duas questões. Tem esse bololô que tá logo na nossa frente, então é bom a gente agora aproveitar esse momento. Se a gente conseguir essa vitória contra o Cuiabá, a gente vai conseguir subir umas boas posições. Eu imagino que pelo menos umas 2 posições a gente consiga subir. Eu digo isso que é uma bora pra fazer isso, por quê? Porque a sequência, a gente tem a Porcada em casa, a gente vai jogar em casa, mas contra a Porcada, que é o segundo melhor time do campeonato, e tá numa sequência, assim, não é nem só uma questão de onde eles estão na tabela, mas eles estão num momento bom. Na sequência da Porcada, a gente vai pegar o Vitória, então falar, o Vitória tá aqui, quando a gente tá dando rebaixamento, mas o Vitória tá num momento bom pra cacete. Mas os times que estão ali embaixo, é o time que tá com o melhor aproveitamento nas últimas 5 rodadas. Então, essa partida contra o Cuiabá é bizarramente importante, assim como o Atlético Paranaense vencer, pra, primeiro, botar a cabecinha um pouco pra fora da água. Isso é sempre bom. E segundo, a sequência vai ser dura. A situação ainda é muito ruim. Óbvio que vai ser um pouquinho menos ruim se a gente conseguir ganhar do Cuiabá fora. Vai ser importantíssima essa vitória. Lembrando que, assim, o Cuiabá, esse jogo a menos, ele joga na quinta-feira contra o Vasco, fora de casa. Ou seja, então nós vamos jogar na quinta, mas eles jogam quinta, e não vai ter muito essa questão que eles jogaram ou tá descansando. Eles vão fazer essa partida a menos e precisam do resultado. Então, meio que em termos de jogos e de descanso é igual para os dois. O jogo do Cuiabá agora é segunda-feira, 28, né, do 10, então fora de casa, enfim, 7 da noite. Por isso a Irmandade também vai ser gravada logo depois dessa partida da segunda-feira. O nosso podcast, que normalmente é gravado domingo, vai ser gravado na segunda-feira de noite. Então você que acompanha nosso podcast na segunda de manhã, ou enfim, ou acompanha nossas lives aqui domingo à noite, só vai ter a Irmandade na segunda de noite ou na terça de manhã. Esse jogo contra o Cuiabá, a gente não vai ter o Martínez e o Yuri Alberto, que estão fora por amarelo. Quer falar do jogo, Ana? Só quero que o Corinthians ganhe. Vá com qualquer coisa, de qualquer jeito. Mas eu gostaria que ganhasse sem tanta oscilação. Eu acho que uma hora o Corinthians tem que jogar de uma maneira regular. Vai ter que ter uma boa consistência defensiva e, ao mesmo tempo, tentar aproveitar as oportunidades de gol. Né? Acredito que vai ser Thales Magno e Memphis. Então, acho que é uma boa maneira do Thales Magno aí mostrar de novo um bom futebol, que hoje ele não jogou nada. Mas eu espero que ganhe de qualquer jeito. Pode ser um gol do Hugo de cabeça, não importa. Tem que ganhar. Só lembrando, no primeiro turno, o jogo na Neoquímica Arena foi 1-1. A gente leva o gol, eles tiveram pênalti a favor, o Donelli pega o pênalti. A gente foi empatar com o Bidu só no final do segundo tempo, né? Nesse ano, o nosso aproveitamento em 2024 fora de casa é ridículo, meus amigos. Ridículo. 34% dos pontos jogados fora de casa a gente ganhou. É muito pouco. E lembrando que a gente perdeu os 3 últimos jogos fora de casa no Brasileiro, né? Contra o São Paulo, Botafogo e Fortaleza. E se colocar o jogo da Copa do Brasil, também a gente perdeu fora de casa, né? Então o Corinthians tem jogado muito mal fora da Neoquímica Arena. A Neoquímica Arena tá mais ou menos. Fora de casa, o Corinthians tá muito mal. Esses 34 que você tá falando, Gui, é só do Brasileiro ou tá falando de todos os campeonatos? Campeonato geral, né? Paulista. Mas geral. Os anos anteriores também a gente não tava... Mas a nossa situação aqui tá pior esse ano pelo Brasileiro, sim. né? Sim. Até por isso é importante o Corinthians ganhar de um dos poucos times que está atrás da gente no campeonato, né? O Corinthians está lá atrás na rabeira, tem 2 atrás da gente em aproveitamento e tudo mais. O Cuiabá é um deles. A gente precisa ganhar, afundar mais eles e a gente começar a realmente, de verdade, olhar para frente da tabela, né? Mas lembrando, esse jogo segunda-feira, então, e a Irmandade vai ser gravada logo depois dessa partida, na segunda-feira, 7 da noite. E vamos lá, meus amigos, a história do Pix da Gaviões, né? Teve um andamento nessa história essa semana. Lembrando que ainda não saiu o número do Pix, então se você receber algum pedido, ou alguém te mandando mensagem, ou falando que é para fazer o Pix e tal, não está divulgado o número ainda. Por favor, procurem se informar para não cair em golpes. Mas o Corinthians, a Gaviões e a Caixa finalmente assinaram um protocolo de intenção. É o primeiro passo, né, Gibson? Para que a ideia saia do papel e se torne realidade ter esse número Pix, que, pelo que eu entendi, a Gaviões pensa que esse número vai sair até o meio de novembro, né? Então, até o final de novembro, a gente deve ter esse número para fazer
os depósitos e ajudar o Corinthians a quitar a dívida do estádio. Eu acho que o quanto antes saísse melhor, mas assim, a Caixa Econômica deu uma segurada também. Honestamente, eu nem sei se eles sabem o valor exato. Pra lá que eles não divulgaram o valor exato da dívida, eu não sei se eles sabem, cara. Essas instituições são uma zona, bicho, né? E outra, quando você vai pagar um negócio à vista, em qualquer lugar, né, você tem direito a um desconto. Então, assim, eu quero ver eles virarem e falarem, ó, a dívida é 700, ó, se pagar à vista é, sei lá, 650, 600, não interessa. Qual que é o desconto? Tem que pedir um desconto pra quitar à vista. Mas assim, a Caixa não pode deixar a Caixa ficar folgada também nessa história, né? Então tem que negociar duro ali, né? Botar até já um juiz ali no meio pra, enfim, mediar a causa toda. Mas eu espero que libere isso aí quanto antes possível. Vai ser bacana, vai ser muito legal isso aí. A Gaviões, pelo que está divulgado, está trabalhando com a ideia de 710 milhões a serem arrecadados em 6 meses, né? Eles querem quitar isso em 6 meses, Ana. Você acha que é possível? Eu acho que totalmente possível, porque tudo que o Corinthians faz vende. É uma faixinha de cabeça, custa R$70. Quem, em sã consciência, compra uma faixinha de cabeça por R$70? Só corintiano. Então, assim, eu confio na torcida do Corinthians. Eu acho que se tem alguém que pode pagar, é a torcida do Corinthians. E vai pagar. Não tem outra torcida no mundo que faria isso, a não ser a nossa. E você, Dudu, já separou uma graninha aí para fazer o Pix? Não faça ainda, hein? Não tá divulgado o número. Não pode, olha, eu acho complicado. Eu entendo muito o que a Ana falou, mas, cara, 700 milhões é muita grana. É muito dinheiro, sabe? Eu não sei. Eu acho que a torcida vai conseguir arrecadar alguma coisa. Eu gostaria que acontecesse nesse período aí que ela falou em 6 meses, mas eu não sei. Talvez arrecade algum valor, mas eu acho que se chegar na metade já fico contente. Mas chegar nos 700 é muita coisa. Enfim, só queria falar pro pessoal assim, você não vai ser mais corintiano se você doar e nem menos corintiano se você não doar, certo? Doa quem pode, quem quer, quem tem condições. Se você não tem condições, não doe. Se você acha que é um absurdo o Corinthians não conseguir pagar suas dívidas por conta própria, não doe. Não tem problema nenhum. Você não vai ser menos corintiano e nem mais corintiano se você doar. Enfim, não se sinta mal se você não conseguir doar. Enfim, faz parte, não tem problema nenhum. Continue torcendo, ajudando o Corinthians da maneira que você acha que consegue. Seja torcendo na frente da televisão, enfim, pela internet, do jeito que você sempre torceu. Não conseguiu doar, não é problema nenhum. Não existe escala de mais ou menos corintiano. É corintiano, é o que importa, né? Deixa eu falar só que tá tendo um outro golpe também, junto com isso, tá falando assim, e agora que o Corinthians se acertou com a Caixa para fazer o Pix, entre aqui, responda 5 perguntas sobre o Corinthians e ganhe uma camiseta. Isso aí é falso também, é golpe, tá? Tá até com o nome da Gaviões, tudo isso, cuidado, isso aí também é golpe. Exibição foi liberada a Esportes da Sorte até o fim do ano, por ordem judicial, né? Por enquanto, mas foi incluída na lista das casas de apostas, as bets, online pelo governo federal. Por enquanto está liberado até o final do ano. A gente estava com essa preocupação, mas agora isso já não existe mais, né? A empresa tinha dito que já tinha realmente enviado toda a documentação que foi requisitada. Mas isso é uma boa notícia pro Corinthians, porque a empresa, assim, a patrocinadora tá garantida até o final do ano, dessa temporada. E ano que vem a gente decide o que vai fazer com isso. Mas pelo menos até o final do ano é um problema menos pra ele se preocupar. Mas por enquanto o salário do Memphis tá garantido, Ana. Graças a Deus, né? Vamos ver até onde isso vai rolar. Eu já te falei que eu não entendo muito quando pode, quando não pode. Mas vamos esperar aí. Eu por enquanto, eu não vejo quase nenhuma notícia, a não ser se o Corinthians vai cair ou não. A única coisa que me preocupa é isso. É o que mais importa do que o din-din na conta? Uma coisa tá relacionada à outra, né? Se a gente cair, tem menos din-din, já estamos precisando. Mas pensar primeiro no brasileiro, depois a gente vê essa questão do patrocinador. Mas tá garantido aí até o final desse ano, pelo menos. Mas chegou a hora de um quadro novo que eu tô querendo emplacar aqui. Vamos ver se vai dar certo, né, meus amigos? É o quadro Mirandinha. Se eu corro, não penso. E se eu penso, não corro. A ideia é fazer aqui um giro rápido de algumas informações que foram passadas aí vários lugares para cada um comentar aqui. Ana, começa com você.
Estão falando que a camisa de 2025 vai ser em homenagem pro Mundial de 2000. Eu acho bonita, eu gosto, é diferente. Não vai chegar aos pés do que é a de hoje, aquela preta, que eu não sei porque que não jogaram hoje. Mas eu acho legal homenagear. Pra mim tá ok as camisetas. Tão bonitas, assim. Gibson, o Ivan Andrade, do canal 12 em Campo aqui no YouTube, falou que a patrocinadora do Corinthians, a Esportes da Sorte, pode trazer mais um reforço midiático, já que o Corinthians apoiou ela nessa confusão toda que a gente falou aqui da patrocínio, não patrocínio. O Corinthians sempre ficou atrás sempre apoiou a patrocinadora, e ela tá falando que com o prêmio talvez traga mais um midiático aí no ano que vem. Eu gostaria de esperar pra ver se o time vai cair pra Série B ou não vai cair, espero que não. Mas assim, eu acho que tudo isso tem que ser considerado ano que vem, e não agora. Agora, se o time chega pro ano que vem na primeira divisão e chega inteiro, chega bacana, aí com mais um reforço de peso pode virar um time bem encardido. Dudu, informação do SofaScore. Desde que o Ramon chegou no Corinthians, o Corinthians tem o melhor ataque da Série A. 34 jogos, acho que 34 gols em 24 jogos. Isso mostra muito que, assim, não só com o Ramon, mas com os reforços, o time melhorou. É que a gente ainda perde muito gol. Se a gente tivesse feito metade do que perdeu, né, talvez a situação hoje e no campeonato fosse diferente. Isso é bom negócio. Pena que hoje a gente não conseguiu ajudar, mas, enfim, que esses gols possam refletir principalmente no brasileiro. Continua com você, Dudu. O Corinthians voltou a marcar 5 gols numa partida. A última vez tinha sido... Agora, né? Enfim, contra o Atlético Paranaense. A última vez tinha sido contra a Ponte Preta em 2022. Foi ótimo, né? A gente sente falta, às vezes, dessa goleada. O Corinthians fazendo bastante gols. Importante. Mas também sofremos 2. Mas é bom porque muito que a gente já falou no podcast hoje, que nem o Gibson. Foram 5 jogadores diferentes. É legal que a gente não fica dependendo só de as jogadas. A gente viu que teve gols de jogada ensaiada, teve gol de bola parada. Isso mostra um repertório do time, mostra que o time está mais organizado. Importante, e que possa manter essa... É mais difícil, mas que a gente possa manter uma frequência um pouco maior aí de 3, 4, 5 gols, que é bacana pra gente. Não sei se eu completei a informação completa, mas 5 gols na Neoquímica Arena, né? E Ana... Informação do Diego Salgado aqui lá no X, no Twitter, desde 2009, quando o Chicão marcou 5 vezes 5 gols de falta, a gente não marca mais do que 3 gols de falta num ano. Então, já são 15 anos aí que o Corinthians, o máximo que conseguiu foram 3 gols de falta. E esse ano a gente já cindiu essa marca de 3 gols de falta com o gol do Memphis. Acontece que a gente tem muito pouco treino de falta, né, no Brasil. A gente teve o Roger Guedes, brasileiro, que batia falta, mas esse ano, quem fez os gols de falta? Garro e Memphis, que não são brasileiros. Então, acho que no Brasil falta treinar falta. Falta os jogadores brasileiros ficarem treinando falta depois do jogo, porque agora diz que não pode, porque aumenta ácido lático, não sei o quê. Mas isso faz diferença num jogo. Então, eu ainda acredito que a falta tem que ser batida depois do treino, mesmo que gaste um pouquinho a mais, desgaste um pouquinho a mais o jogador. A gente vê o Garro correndo normalmente o jogo inteiro e ele treina a falta depois. O que acontece é falta de treinamento no Brasil. E, Gibson, a última aí pra você. O Corinthians, no estádio, né, com a Neoquímica Arena, pegou 400 milhões emprestados da Caixa. Já pagou, só em juros, 265 milhões. E lembrando lá que eu falei que a conta da Gaviões, por enquanto, está em 710 milhões. Cara, esse aí é o sistema financeiro brasileiro, cara. Né? Pegou essa grana emprestada quando? Né? Lá em 2012. Né? Tá falando de 12 anos. Cara, o que rola de juro em cima de juro aqui, até é pouco. Olha, eu vou te... Ó, você falou pagou quanto já? Você falou 265. Então, soma com 700 que tem aí, né? São 965. Vai, quase um bizinho. Tudo. Pegou 400, né? Ou seja... Tem juros aí de o quê? De 150% em cima do original. Cartão de crédito aqui no Brasil cobra 400, 500% ao ano, cara. Então, assim, o Brasil é um país bizarro financeiramente, né? Você paga e continua devendo mais. Óbvio que falar 400 milhões hoje não é a mesma coisa que 400 milhões em 2012. Era muito mais dinheiro em 2012. Assim, o Corinthians com um tempão sem pagar, tem que ser dito isso, né? Fazia acordo, e não pagava, aí negociava, vou começar a pagar mas ano que vem. E aí pagava o quê? Só os juros, não pagava o montante principal. Então, assim, eu acho que é normal pra situação financeira
que reina no país nos últimos, sei lá, 50, 60 anos, cara, esse tipo de valor é normal. Por isso que é importante a Gaviões conseguir fazer logo esse negócio e zerar essa porra dessa dívida. A gente falou do jogo do Brasileiro, né? Mas no meio dessa semana temos aí o jogo contra o Racing pela Sul-Americana. Quinta-feira, 9h30 da noite mesmo? É isso aí? 9h30 da noite? 9h30 da noite. De novo na quinta-feira, pela Sul-Americana. Eu tô achando que a equipe vai entrar bem alternativa nessa partida contra o Racing, né? Já que o outro jogo é na segunda-feira pelo Brasileiro e, como a gente falou aqui, é o jogo mais importante. Como é que você tá vendo esse jogo aí na quinta-feira, Ana? Sinceridade, eu não acho que vai ser um time alternativo. Eu acho que vão mesclar, mas não sei se chamaria de time alternativo. Eu não sabia que eu não sabia que essa informação do Dudu falou que o Cuiabá vai jogar quinta também. Então, se o Cuiabá vai jogar quinta e nós vamos jogar quinta e segunda também, assim, nós temos jogador. Agora tem jogador para rodar, né? Você pode jogar com o Romero, com o Thales, com o Memphis. Memphis não jogou hoje, joga 2 seguidas. Eu acho que dá para rodar o elenco e mesmo assim fazer um time forte. Eu acho que vem, talvez o Fagner. Mas eu não vejo, por exemplo, Garro não jogando, Yuri Alberto não jogando. Acho que vai de Memphis e Yuri Alberto de novo. Eu não vejo ele colocando um time tão alternativo assim. Eu acho que ele vai vir para ganhar o jogo. Mesmo porque já foi desclassificado da Copa do Brasil, então eu acho que ele quer salvar o ano aí com um título ou uma final. Eu acho que ele não vem com um time alternativo, ele vai vir para ganhar o jogo. Eu também não sou a favor de tanta crítica assim ao Ramon. Não acho que ele seja um Guardiola, mas acho que ele errou como todo mundo. Não sei se ele errou tanto assim hoje, né? Mas eu acho que todo o time errou, não foi só ele. E você, Dudu, o Racing fez a melhor campanha, né, na Sul-Americana até agora, não é isso? O Racing fez a melhor campanha, por isso que a gente faz a primeira partida em casa. E vai ser um jogo difícil, o Racing vem ultimamente assim. Eu acho que o Racing e o River Plate, eles vêm apresentando um futebol melhor na Argentina. É um futebol bem ofensivo, eles jogam à frente tanto em casa quanto fora de casa. Tem a malandragem, tem a malícia, o Corinthians volta aqui e fala, adora cair nessas coisas, tem que ter um pouco mais a cabeça. Mas eu concordo muito no que a Ana falou, né? Eu acho que vai um time muito forte do Corinthians. Eu não vejo muito mesclado, não. Eu acho que ele vem forte para tentar ganhar o jogo e levar vantagem para a Argentina, porque vai ser muito complicado o jogo lá. Espero que possa vencer, mas priorizando, que é difícil falar, mas priorizando o jogo de segunda-feira. Mas vai com um time bem forte pro jogo de quinta-feira contra o Racing. 9h30 da noite. Eu acho que o time vai ter. Depois desse resultado de hoje, o cara vai querer, como a Ana falou, vai querer fazer o resultado aqui pra tentar aliviar um pouco a barra do segundo jogo na Argentina. Eu honestamente tô preocupado com o brasileiro, cara. Não tô preocupado com o sul-americano, não. Mas, dito isso, né? Seria bom pra questão de poder jogar mais campeonatos ano que vem. Não é nem o título da Sul-Americana que me preocupa em si, preocupa poder jogar Libertadores, outros campeonatos. Mas eu colocaria um time alternativo nesse jogo, assim, não sei, eu não arriscaria nem de jogador se machucar, ou então sobrecarregar, jogar muitas partidas na sequência. A gente tem coisas mais importantes pra resolver no brasileiro, enfim. Se conseguir o resultado, legal, se não conseguir, faz parte. Só lembrando que o nosso podcast semana que vem será segunda-feira, né? Após a partida, o Corinthians joga 7. Então segunda-feira a gente volta já para falar do jogo de quinta-feira contra o Racing e também da partida contra o Cuiabá. É isso então, meus amigos. Vamos encerrando esta live, este podcast 411. Mas não sem antes o Gibson lembrar nossas redes. Bora, vamos lá. Estamos ao vivo aqui somente no YouTube, mas temos também o Instagram, o Facebook, SoundCloud, iTunes, Deezer, Spotify, Telegram, TikTok, o retornado, enfim, Twitter ou X, e o Blue Sky também. Todos eles irem mandar Corinthians com TH, só no Twitter e no Blue Sky que é irem mandar Timão. É isso, então, Dudu, você já falou aqui, né? Mas só reforçando, semana que vem não voltamos domingo. Não voltamos domingo. Segunda-feira, por volta de umas 9h30 da noite, né? Lembrando por causa do jogo na segunda-feira, mas quem acompanha a gente no domingo e depois escuta a gente na segunda-feira, mas semana que vem, excepcionalmente, vamos entrar ao vivo na segunda-feira, 9h30 da noite.
Ian, o Memphis vai aguardar mais um essa semana, não? Vai sim. Mais um. Agora de bola rolando. É isso então, meus amigos. Ficamos por aqui. Até o próximo podcast. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians. Vai, Corinthians.